Olá! Hoje a gente vai contar uma história. Uma história de como construir uma cidade digital, sabe? Uma cidade bem organizada, eficiente, usando 3 ferramentas que são super poderosas no universo do Kubernetes: Helm, Namespaces e Service Mesh. A ideia aqui é conectar os pontos e mostrar como elas trabalham juntas para criar uma coisa realmente incrível. E a grande pergunta é essa, né? Como é que se constrói uma cidade digital cheia de aplicações, cheia de serviços, sem que tudo vire um completo caos? Pois é exatamente esse o desafio que a gente vai resolver hoje. Bom, toda história começa em algum lugar. E a nossa começa com um terreno vazio. Pensa num cluster Kubernetes novinho em folha como um grande lote de terra. Se a gente simplesmente começar a construir sem nenhum plano, sem regras, bom, o resultado é meio previsível, né? Uma cidade caótica, totalmente disfuncional. E tá aí o resultado. De um lado, o caos dos arquivos YAML. É aquele mundo do copia e cola, sabe? Onde um errinho bobo pode causar um problemão e qualquer atualização vira um pesadelo. Do outro lado, é onde a gente quer chegar. A ordem. Um lugar onde as construções são padronizadas, são seguras e, principalmente, repetíveis. Então a primeira solução para sair desse caos é achar um jeito padronizado de construir nossas aplicações. É como se a gente passasse a usar kits de construção pré-fabricados, em vez de ficar levantando tudo do zero, tijolo por tijolo. E essa solução tem nome, é o Helm. Pensa nele como se fosse o gerenciador de pacotes do Kubernetes, ou, melhor ainda, a App Store do seu cluster. Um Helm Chart é tipo um kit de franquia para sua aplicação, já vem com tudo o que precisa prontinho para ser instalado. E aí, com um único comando, a mágica acontece. A gente começa a levantar nosso primeiro prédio na cidade digital. O Helm, que é o nosso mestre de obras, cuida de toda a parte complexa que está por trás dessa instrução super simples. Tá. Mas como é que funciona esse kit por dentro? Basicamente, ele tem 3 partes principais. O chart.yaml é a identidade da aplicação, tipo o RG dela. O values.yaml é onde ficam as configurações que a gente pode ajustar, como o nome do restaurante ou a cor da fachada. E a pasta templates essa contém as plantas inteligentes, os moldes que vão ser preenchidos com essas configurações. Beleza. Agora, a gente já está construindo de forma padronizada. Só que aí surge um novo problema. A cidade está crescendo, mas está uma bagunça. Uma aplicação de produção está bem ali, do ladinho de um site de testes. A gente precisa de zoneamento. A gente precisa de bairros. E é exatamente aqui que entram os namespaces. Se o cluster é a cidade inteira, os namespaces são os bairros dela. Eles criam essas divisões lógicas, sabe? Que permitem organizar e isolar os recursos. Assim a gente pode ter o bairro de desenvolvimento, o bairro de produção, o bairro de monitoramento, cada um no seu quadrado. E olha só como a coisa toda se integra. O nosso comando do Helm, ele evolui. Agora, além de construir o prédio, a gente diz exatamente em qual bairro ele deve ser erguido, usando a flag /namespace. E com a opção /create namespace, o Helm age como urbanista, criando o bairro para a gente e já deixando tudo organizado desde o início. E isso aqui é uma estratégia do mundo real, uma estratégia já madura. Times diferentes, funções diferentes, cada um vive no seu próprio bairro. O time de desenvolvimento trabalha lá no Namespace Dev, as aplicações críticas rodam no Prod e as ferramentas de monitoramento, de segurança, cada uma tem seu próprio espaço. Organização é poder, né? Mas se liga nisso. Namespaces não são só para deixar as coisas arrumadinhas. O ponto crucial é que eles são a base para a segurança e para o controle de acesso no Kubernetes. Com eles, a gente consegue garantir que a equipe de desenvolvimento, por exemplo, só tenha acesso ao seu próprio bairro e não possa nem por acidente mexer em produção. Então, nossa cidade está construída, está organizada em bairros, mas ainda falta uma peça nesse quebra-cabeça. O tráfego entre os prédios, ou seja, a comunicação entre os serviços, está invisível, está inseguro e sem nenhum gerenciamento. É um trânsito caótico, sem lei. A solução para isso é o Service Mesh. Ele funciona como uma central de controle de tráfego inteligente da nossa cidade. É uma camada de comunicação que fica entre os serviços e gerencia todo aquele tráfego leste-oeste, que é a conversa de um serviço com o outro, dentro do cluster. E como é que essa mágica funciona? O segredo está no tal do Sidecar Proxy. Pensa nele como um agente de trânsito particular, que fica posicionado na porta de cada prédio. Ele intercepta toda a comunicação, aplica as regras de trânsito, coleta dados, garante a segurança e o melhor, tudo isso sem que a aplicação, lá dentro do prédio, precise se preocupar com nada. E na prática, o que essa central de trânsito resolve?
Bom, ela resolve um monte de coisa complexa que antes tinha que estar no código da aplicação. Tipo, retentativas automáticas quando um serviço falha, circuit breakers para evitar aquele efeito dominó de erros, criptografia automática entre todos os serviços e, claro, uma observabilidade incrível com métricas e traces super detalhados. E o mais impressionante é que a integração é muito simples. Com um único comando, a gente basicamente coloca uma etiqueta no bairro de produção dizendo: a partir de agora, esse bairro aqui tem gerenciamento de tráfego inteligente. A partir daí, todo o prédio novo construído ali já ganha automaticamente seu agente de trânsito e todos os superpoderes da malha de serviços. Agora sim, vamos juntar todas as peças. Chegamos à nossa cidade digital completa, construída com kits padronizados, organizada em bairros seguros e com um sistema de trânsito que é inteligente e totalmente observável. E aqui está, o ecossistema completo, funcionando em perfeita harmonia. O cluster é a nossa cidade. Dentro dele, o namespace define o bairro. Em cada bairro, o Helm constrói os prédios. E em cada apartamento, que é o pod, a aplicação mora bem ao lado do seu agente de trânsito pessoal, o Sidecar Proxy. É a cidade digital, planejada e funcional. E para reforçar a importância da organização, fica essa frase que é muito poderosa. Se você não usa namespaces, você não tem ambientes. Você só tem esperança. Eles são a fundação que transforma o caos em múltiplos ambientes que são controlados e principalmente seguros. E para fechar, fica aqui um pensamento final que, para mim, captura a essência de tudo isso. O Kubernetes entrega serviços. O Service Mesh governa as relações entre eles. É essa distinção que, no fim das contas, transforma uma simples coleção de prédios numa cidade digital que é de fato organizada e resiliente.